Jesus e sua mensagem revolucionária. Jesus, ele era uma pessoa que ele quebrou muitos paradigmas em sua época. Mas antes de falar sobre a mensagem do Messias, eu queria falar sobre Judas. Judas, aquele que traiu a Jesus. Judas, ele foi e é até hoje, talvez, a pessoa mais detestada por todos. Judas, o traidor. Até hoje, as pessoas, elas colocam fogo em bonecos, né? Pelo menos aqui no Nordeste há essa cultura de colocar fogo no boneco de Judas, né? Eles penduram enforcado, depois tocam fogo. Mas na época de Judas, ele era um discípulo comum, igual aos outros. Ele era um discípulo que não havia nada nele que o demonstrasse a pessoa que ele era. Judas, ele era aparentemente um seguidor fiel, né? Você não vê Judas metido em confusões. Ou seja, aos olhos humanos, ele era um discípulo exemplar e o mais confiável, né? Tanto que ele era tesoureiro, né, das arrecadações. Não era bem arrecadação, porque o Messias não saía pedindo, mas ele era o tesoureiro das ofertas que as pessoas voluntariamente davam ao Messias e aos discípulos. Então ele era quem recebia aquelas ofertas e era o responsável pelo dinheiro. Isso está escrito em João 12:6. Hoje as pessoas, elas fazem, né, de qualquer pessoa um semideus, é um astro, é um cantor, é um líder. E imagina se Judas hoje, antes de ter traído a Jesus, estivesse entre nós. Seria muito bem recebido, seria tratado como uma pessoa de honra, porque era um dos 12, né? Um dos 12 mais chegados ao Messias. Porque vendo apenas as atitudes aparentes de Judas, a gente pode até acreditar que ele era um servo de Deus. Porém, o servo só é reconhecido quando olhamos para além das aparências humanas, quando vimos além do que a sociedade julga ser como uma boa pessoa. E isso é algo difícil de fazer. Nós fomos condicionados a vermos apenas o exterior, a categorizarmos as pessoas de acordo com o que aparentam ser, mas não com o que são de fato. A essência hoje é menosprezada. O que vale é a embalagem. Se a embalagem for bonita, se a aparência for boa, a chance daquele produto ser vendido é bem maior. E isso é um exemplo simples, né? Quantas vezes eu mesmo, ou talvez você, se você puxar na memória, talvez você foi ao supermercado querendo comprar um determinado produto. E aí, chegando lá, você vê um produto que é essencialmente a mesma coisa, mas ele está numa embalagem mais bonita, uma aparência melhor exteriormente. Aí você vai, paga mais caro e compra aquele produto que exteriormente apresenta ser melhor, mas que na essência é a mesma coisa. Esse é o exemplo que Judas nos dá. Os discípulos não perceberam a pessoa nociva que ele era. Somente o Messias sabia. E sabia por quê? Porque ele olhava além das aparências. Ele vê a essência das pessoas. Isso é muito claro, né? Eu sempre falo isso, aquela passagem do paralítico, quando levaram aquele paralítico por cima da casa para que Jesus curasse. Aí Jesus olha para aquele paralítico, eu não sei qual o grau de paralisia que aquele homem estava, mas devia ser uma paralisia muito séria para ele não poder sequer ser levado em um braço, sequer ser levado nas mãos, teve que ser levado em cima de uma cama. Então deveria ser uma paralisia, algo mais sério, alguma deformidade talvez. E aí as pessoas trouxeram para que Jesus curasse ele exteriormente. E aí Jesus olha para aquele homem e diz assim: olha, os teus pecados estão perdoados. Porque ele viu o interior daquela pessoa, o que realmente era necessário. Mas as pessoas ainda reclamaram: olha, ele está com história, está inventando, porque ele não tem poder de curar, por isso que ele está falando isso. E aí, para mostrar que ele tinha poder para curar, para perdoar pecados, ele foi lá e: agora, para que saibam que eu tenho poder de perdoar pecados, você vai ser curado. Então, julgar o livro pela capa não é novidade. Isso é um conceito diabólico mesmo.
É um conceito nocivo, né? A Bíblia, ela mostra, quando você julga as pessoas pelas aparências, é algo que vem do maligno, né? Está escrito, se eu não me engano, no livro de Tiago. E que nos separa do segundo maior mandamento citado pelo Messias, amar ao próximo como a si mesmo. Quando você começa a categorizar as pessoas pela aparência, você deixa de amar ao próximo como a si mesmo. O mundo, ele nos impõe esse conceito. Ainda diz que é bom, né? Ainda ensina como algo benéfico. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina, vai chegar agora, né, as festas de final de ano, e se eu lhe fizesse uma proposta assim: que tal você passar a virada do ano com a roupa usada? As pessoas iriam estranhar, mas espera ainda, o final do ano, uma roupa que não é nova? Por quê? Porque todo mundo aprendeu que no final do ano você é obrigado a comprar uma roupa nova. Porque se você não comprar uma roupa nova, você vai se sentir alguém inferior de alguma maneira. Porque a sociedade, ela impõe que você tenha uma roupa nova. Você pode comprar roupa o ano todo, mas no final de ano você é obrigado a comprar. Você pode ter muitas roupas, pode ter um armário, um closet, um quarto só com roupas, mas no final do ano você tem que ter uma roupa nova, para mostrar que você está de roupa nova. No Natal, né, a mesma coisa. Nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas aí o pai, ele se sente na obrigação de dar o presente para o seu filho. Outros se sentem na obrigação de enfeitar a sua casa. Mas Jesus não nasceu nesse dia, por que você está fazendo isso? Não é uma festa pagã? Porque a sociedade impõe, você é obrigado. Afinal, é a magia do Natal, né? Como dizem. Então não é uma questão de escolha, a sociedade, ela vai impor muitas coisas. Talvez você não tenha entendido ainda o que eu estou querendo falar, mas eu vou chegar lá, eu vou explicar. Eu citei dois exemplos, né? Dois exemplos que demonstram que às vezes nós fazemos o que não queremos para sermos aceitos pelas outras pessoas. Por quê? Porque o mundo está baseado em normas coletivas. Para que você seja aceito pelos outros, você tem que começar a agir igual aos outros. Você não pode ser uma pessoa autêntica, você não pode ser você mesmo. Você tem que ser igual aos outros para ser aceito. Por isso, Judas exteriormente mostrava que não era por dentro, tentando se parecer com os demais discípulos, para que fosse aceito no meio deles. Ele sabia que ninguém olharia para o seu interior, para a sua essência, pois apenas o Messias percebeu, porém os outros discípulos não perceberam. Por quê? Porque todos nós, sem exceção, nós estamos acostumados. Desde criança nós somos ensinados a julgar pelas aparências. Quantas pessoas vivem de aparência? Quantas pessoas vivem uma vida de aparência, que querem mostrar o que não são? Você conhece alguém assim? Pense, será que você conhece alguém que vive de aparências? Tente se lembrar de alguém. Talvez você lembrou de uma pessoa, pelo menos, que a gente chama, né, aquela pessoa falsa, né, hipócrita. Mas eu queria que você fizesse outra reflexão, que você olhasse para você mesmo agora. Olhasse as suas atitudes passadas. Quantas coisas você fez que não era normal você fazer, mas você fez apenas para ser aceito pelos outros? Quantas vezes você fez coisas apenas para ser aceito no meio social que você se encontra? Quem sabe você começou agora, né, nessa moda, aí você comprou o celular que todo mundo está comprando, para entrar naquele núcleo de pessoas que têm o tal celular moderno, ou aquela blusa, né, de marca, aquela roupa daquela marca que todo mundo está usando, então você vai lá e comprou também. Ou aquela música que todo mundo está ouvindo, aí você vai lá no teu celular, no teu computador e baixa aquela música, porque é o hit do momento. Foi no cinema assistir o filme que todo mundo está vendo, ou foi pro show daquela banda que hoje é o sucesso no Brasil, então vamos lá.
né? Até as gírias, a maneira de falar. Muitas vezes você está num grupo que não é normal você usar aquelas palavras, mas quando você está na frente daquelas pessoas, você muda o seu linguajar para ser aceito entre eles. Isso acontece até dentro das igrejas, né? Você chega e não é costume, muitas pessoas já têm esse costume, mas outras não. Mas aí quando chega, aí chama o irmão de varão, vaso, homem de Deus, e não é costume você falar assim. Quando você está na frente de pessoas ímpias, o seu vocabulário muda completamente. Mas quando você está na frente de outros irmãos, para se entrosar no grupo, aí você muda também o seu vocabulário. É irmão, é varão, é vaso, é homem de Deus. Então, muitas vezes nós fazemos coisas não por sermos hipócritas, mas para sermos aceitos pelos demais, para nos sentirmos abraçados, nos sentirmos acolhidos. Então, para isso, você precisa agir, pensar e falar como eles. Quantas pessoas não estão vivendo uma vida vazia, fingindo ser o que não são, apenas para serem aceitos como pessoas normais? Porque quando você demonstra ser uma pessoa diferente, muitas vezes você é visto até como uma pessoa que não é normal. Mas o normal é que você seja você mesmo. Judas foi discípulo de Jesus por 3 anos, mas no fim se matou, porque tudo era uma grande ilusão. Seja você mesmo. Não se importe com o que os outros vão achar. Haja como você tem um livre-arbítrio. Se você quer fazer o certo, se você quer fazer o errado, aí você vai ver o que realmente compensa. Mas não adianta você fingir fazer o certo apenas para ser aceito como uma pessoa certa, quando você sabe que no fundo do seu coração você não é essa pessoa. Então as pessoas, elas se deixam manipular porque elas querem pertencer a algum determinado grupo, um grupo social, um grupo religioso, que seja, qualquer coisa, qualquer grupo, qualquer comunidade. Você quer entrar, você vai falar como eles, pensar como eles. No livro de Gênesis, nós temos a primeira pessoa que ela manipulou os outros, que foi Nimrod. Nimrod, o rei da Babilônia, né, o fundador, responsável pela construção da Torre de Babel. Ele disse: olha, vamos construir a torre. E agora eu quero que você preste atenção. Agora a mensagem ela vai ser explicada de uma maneira que você vai entender realmente aonde eu estou querendo chegar. Nimrod, no livro de Gênesis, ele disse: olha, vamos construir a torre e vamos utilizar no lugar de pedras, tijolos. No lugar de pedras, vamos usar tijolos. E aí você diz: o que é que isso tem a ver com a mensagem? Porque as pedras, elas têm um simbolismo. Você não constrói uma parede com pedras, não é normal, porque é difícil. Elas têm tamanho diferente, elas têm formas diferentes, elas têm cores diferentes, texturas diferentes. Ela começa com a ponta, termina de uma maneira, são todas diferentes entre si, mesmo que seja até o mesmo tipo de pedra. São diferentes. Então, a pedra é difícil de se construir com ela. Não é fácil. Porque você vai pegar peças diferentes para tentar encaixar umas nas outras. E a pedra, ela representa autenticidade, individualidade. E já o tijolo, o que é o tijolo? O tijolo é a uniformidade, é a igualdade. O tijolo, ele é do mesmo tamanho, da mesma cor, a mesma textura. Você bota um em cima do outro, vai empilhando, todos do mesmo tamanho, sem nenhuma dificuldade, é fácil. Porque todos são iguais. Todos nós nascemos como pedras. Porém, com o passar do tempo, de alguma forma somos transformados em tijolos. Somos moldados pelo mundo. E aí, quando você é criança ainda, a professora chega e diz: olha, todo mundo é igual. Isso é uma grande mentira, irmão. Todos devemos sim respeitar uns aos outros, amar uns aos outros da mesma forma, porém temos que ter consciência, todos somos diferentes. Cada pessoa tem sua individualidade. Eu sou melhor em uma coisa, você é melhor em outra. Eu tenho uma altura, você tem outra. Cada pessoa, irmão, as características são muitas e todas são diferentes. Você não é igual a ninguém, você é diferente.
Não quer dizer que você seja melhor ou pior, mas você não é igual, não somos iguais. Somos diferentes. Entre os discípulos haviam 12, cada um com uma personalidade diferente. Eles não eram iguais, eles eram diferentes. Ora, somos moldados desde criança. Por quê? Porque quando nós somos transformados em tijolos, é mais fácil para sermos controlados por esse mundo. Assim, os homens se deixaram moldar pelos ensinos de Nirode, sendo todos iguais, com um propósito em comum. E um propósito errado. Da mesma maneira, né? O mundo tem feito isso. As religiões têm feito isso. Transformado pessoas que antes eram pedras em tijolos. Moldam, espremem, tocam fogo, deixam queimar, até que todo traço de individualidade seja destruído. Se você olhar aí nas religiões afro, você vai ver todos com a mesma roupa. Se você for ver as igrejas cristãs, da mesma maneira. Se você for ver a igreja espírita, da mesma maneira. Se você for ver qualquer religião do mundo, eles vão iguais uns aos outros. É assim que tem funcionado a vida toda. Então, muitas pessoas hoje, elas têm lotado as igrejas. Mas elas não têm lotado as igrejas para buscar realmente, para adorar o Salvador, não. A maioria tem buscado a igreja ou para buscar algo, ou de uma maneira se sentir aceito por um grupo. Fazer parte de um grupo, as pessoas elas têm anseio de fazer parte de algum grupo. Isso é normal da psique humana. E muitos falsos líderes têm se aproveitado desse anseio das pessoas fazerem parte de algo maior. Quando você está num grande evento, isso é normal, a emoção é maior. Você está no meio de milhares de pessoas, você já fica emocionado só de estar naquele meio. Não é nem uma questão espiritual, nem sempre. Hitler fazia isso, ele juntava multidões e as pessoas ficavam eufóricas. E não tinha nada de religiosidade ali. No mundo também é a mesma maneira. Junte milhares de pessoas, as pessoas vão ficar eufóricas. Então o ser humano, em geral, ele tem essa necessidade de querer fazer parte de algo. Querer fazer parte de um todo. Então as pessoas se deixam manipular por isso. Porque elas querem serem aceitas pela sociedade, serem aceitas pelo seu grupo político, serem aceitas pelo seu grupo social, serem aceitas no seu grupo da escola, serem aceitas na sua faculdade, no seu trabalho, na sua religião. Eles querem ser aceitos. As pessoas querem fazer parte de algo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 5, que é o título da mensagem. Jesus e sua mensagem revolucionária. 1 Pedro 2, 1 e 5. Portanto, abandonem a maldade, o engano, o fingimento, olha aí, o fingimento, mostrar o que você não é, a inveja, a maledicência. Sejam como bebês recém-nascidos, sedentos do puro leite espiritual, que é a palavra não falsificada, para que, alimentando-se dela, vocês possam crescer para a salvação. Pois é como está escrito: vocês já descobriram por si mesmos, Deus é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas para com o eterno, eleita e preciosa. Veja que acontece uma ligação aí com o livro de Gênesis, na Torre de Babel. Eles trocaram as pedras por tijolos, começaram a rejeitar as pedras, em nome de um bem comum, de um bem maior. Os diferentes eram considerados inúteis. Por isso a rejeição do Messias era esperada, porque ele era uma pedra viva. O que é que significa uma pedra viva? É uma pedra natural, uma pedra que não foi moldada, uma pedra que não foi cortada, uma pedra que não foi lixada, uma pedra autêntica. Jesus era uma pedra viva no meio de tijolos. Ele tinha personalidade própria. E por ser uma pedra viva, por ser autêntico, e não poder se encaixar no meio dos tijolos, foi rejeitado. Porque uma pedra viva, irmão, ela não se encaixa no meio dos tijolos. Por isso, o texto diz que Jesus era uma pedra viva, eleita e preciosa para Deus, mas considerada
inútil aos homens. Não dava para colocar a pedra na construção no meio de tijolos, porque eles queriam as pessoas todas iguais, todas pensando da mesma maneira. Então Jesus, ele não era esse mocinho, bonzinho, como as pessoas ensinam. Estou dizendo que bonzinho que ele seja malzinho, não é isso. Mas ele não era essa pessoa que estava sempre com essa mensagem de amor, de perdão. Sempre ele levou essa mensagem. Mas ele também levava a mensagem da repreensão. Ele também levava a mensagem do juízo. Ele levava a mensagem da justiça. Ele veio ao mundo para abalar o sistema. Jesus veio ao mundo abalar esse sistema escravizador. Veio trazer liberdade. De muitas formas era um revolucionário. Ele falava sem medo. Parecia que tinha fogo em suas veias. Apontava o dedo na cara dos mestres da lei, na frente da multidão, e gritava olhando para eles: hipócritas, hipócritas, vocês não entram no reino dos céus e impedem que os outros entrem. Esse era Jesus. Já estamos no fim dos tempos. E não adianta você tentar aparentar ser o que você não é. Não adianta você tentar aparentar ser uma pessoa que você não é, porque os discípulos estavam, antes de Jesus ser crucificado, de ser preso, todos ali juntos, comendo juntos, falando juntos, andando juntos, dormindo juntos, todos de alguma maneira mais parecidos. Porém, depois que o Messias foi preso, os discípulos, cada um, eles de alguma maneira, eles se espalharam. Cada um viu e acompanhou a crucificação de Cristo de uma maneira diferente. Uns ficaram mais próximos, outros ficaram mais longe. Então, quando chega o momento da decisão, não adianta você inventar quem você não é. Você vai precisar ser autêntico. Não vai ter mais espaço para fingimentos, para mentiras. Como a Bíblia diz, o limpo, limpe-se mais, o sujo, suje-se mais. O último versículo para encerrar. Olha como está escrito: vocês também, como pedras vivas, estão sendo utilizados na construção de um templo espiritual, para serem sacerdotes puros, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, aceitáveis ao Eterno por meio de Jesus, o Messias. Então veja que o templo espiritual que será construído por Deus não será feito com tijolos. Ele pegará pedras vivas. Ele não quer pessoas que se deixam moldar a esse mundo, a esse sistema ou a sua religião da maneira que você perca a sua individualidade, você deixa de ser quem você é, passa a ser um grupo. Você não pensa mais por você, você não tem mais uma opinião própria, você não pode mais refletir. É isso que o mundo, todo o sistema do mundo, olha, quando Jesus disse o mundo está no maligno, ele não estava brincando, ele estava falando sério. O mundo todo, o sistema de educação, o sistema de saúde, o sistema político, o sistema religioso, todo o sistema estava no maligno e ainda está. Porque eles querem moldar as pessoas. Não é que você vai viver a sua vida sendo uma pessoa intransigente, sendo uma pessoa que não aceite um conselho, sendo uma pessoa que não aceite uma liderança. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que você não perca a sua individualidade, que você não abra mão tão fácil do que você acredita. Se alguém lhe ensinar algo contrário ao que você pensa, pesquise, veja se realmente vale a pena. Porque as pessoas, elas mudam de opinião de uma maneira muito fácil hoje em dia. Chega um grupo e diz, é assim, as pessoas vão junto. Aí outro grupo diz, não, agora é assim, as pessoas vão para o outro lado. Funciona dessa maneira. Saiba que o Eterno não quer tijolos, quer pedras vivas. Então Jesus, ele foi morto porque ele era autêntico. Ele era ele mesmo, ele não se deixava moldar pelo sistema. O sistema, quando disse sobre a questão dos impostos, ele falou diferente dos outros. No sistema religioso, quando ele curou no sábado, as pessoas não queriam aceitar, porque havia um dogma religioso entre os fariseus, não pode fazer nada no sábado. E ele fez diferente, ele foi uma pedra viva, ele foi autêntico. Tudo que ele fez foi com autenticidade. Quando o povo chegou para ele, os discípulos viram o povo conversando, que não estava gostando da mensagem, e os discípulos chegaram para Jesus e disseram, olha Jesus, o povo não está gostando da sua mensagem, está muito dura.
Ele poderia, se quiser ser um tijolo, ser como demais, dizer, não, então vou aqui dar uma aliviada na minha mensagem, para o povo me ouvir. Mas ele disse, vocês querem ir também? Vocês querem ir com ele? Se quiser, podem ir. Podem ir. Vão embora se vocês querem ir. Mas eu não vou mudar a minha mensagem. Eu vou ser eu mesmo. Então que você saiba disso, que o templo que o Messias vai construir são pedras vivas. E afinal, o que você é? O que você é? Pedra ou tijolo? Reflita. Você está se deixando ser uma pedra ou você está se deixando ser um tijolo? Você está se deixando moldar por esse mundo, por o sistema, por qualquer coisa que seja, dentro ou fora da religião, dentro ou fora da política? Você está se deixando moldar ou você é uma pedra viva? Então que Deus abençoe você e que você reflita nessa mensagem. Deus não quer tijolos, quer pedras. Então que Deus abençoe a todos. Queria mandar um alô pro pessoal da minha congregação aí em Mossoró, né? Vocês não estão ouvindo agora ao vivo, mas eles vão ouvir depois, que eu estou gravando aqui. Então que Deus abençoe a eles, né? Todos os irmãos aí da congregação, não vou citar nomes porque posso esquecer o nome de algum, mas que Deus abençoe a todos e abençoe a cada um de vocês que está ouvindo esse programa.